E eu sempre gostei muito de maquiar, eu acho que... Buguei! O acabamento da maquiagem tá em volta dos olhos. Até no Carrefour eu tava com a minha bolsa debaixo do sovaco. Ah, tá, viu? Hello, Beauty! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast, beleza? Eu sou a Thalita Kemi e hoje eu tenho uma convidada maravilhosa. É isso que eu tenho a dizer sobre ela, tá? Porque vocês vão entender um pouquinho mais aí conforme vai rodando o episódio. Inclusive, eu acho que ela virou... Acho não, né? Eu tenho certeza que ela virou referência. Inclusive, a minha referência de produtos. Ai, quero ver um produto. Eu vou lá ver se a resenha dela tá boa. Se a resenha dela tiver boa, ai, gente, ok, pode comprar? Eu compro. Senão, não compro, não. Mas, enfim, antes da gente conhecer um pouco mais da minha convidada maravilhosa, eu vou pedir pra vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, porque é onde tem todos os cortes, é onde vocês ficam sabendo de todos os episódios. Inclusive, já se inscreve no canal do YouTube também, pra vocês sempre ficarem ligadinhos nos episódios que vem por aí. Mas é isso, chega de enrolação. E agora vamos conhecer a maravilhosa Angélica Silva. Ah, obrigada. Que apresentação linda! Ai, para! Fico nervosa. Eu que fico nervosa, é muita expectativa. Mas eu fico Não é? muito feliz, tô muito feliz de estar aqui. Feliz que deu certo, a gente tem uma agenda bem atribulada. Foi difícil, gente, mas deu certo. Mas deu certo, tamo aí. Pode perguntar o que quiser, aproveita que não é sempre. Eu amo. Não, a gente vai ter muita fofoca hoje, tá? Inclusive, muitas dicas de beleza que vem aí. Eu quero muito saber de toda a sua beleza, tudo que você faz. Pode porque, assim, deixar. a maquiagem impecável, tá, gente? Pode impecável. deixar. Então, vamos lá. Mas antes da gente entrar, né, nas dicas de maquiagem, eu queria entender um pouco mais quem é a Angélica, né? Eu queria saber, primeiro, antes de tudo, Angélica antes da internet. Ai, meu Deus. Eu acho que a Angélica, antes da internet, era uma mulher que já trabalhava muito, já se dedicava muito em beleza. Eu tô nesse meio a minha vida toda, eu costumo falar, eu acho que eu não tive outra opção a não ser trabalhar com beleza. E eu tinha salão antes e eu cuidava muito do meu empreendimento sozinha, eu cuidei da minha vida sozinha. Tipo assim, eu falo pro meu marido, às vezes eu falo, gente, será que um dia eu vou fazer uma carteira de trabalho pra saber como que é? Será que eu não vou viver a experiência de fazer uma entrevista de emprego? Porque sempre fui eu, por mim mesma, pela minha carreira, construindo ao longo de anos, assim, muita prática técnica que envolvia clientes. E depois da internet envolveu a mim mesma, o que eu fiquei bem passada, porque eu nunca achei que a minha imagem seria o que eu precisava para poder alavancar a minha carreira e isso mudaria tudo. Eu jamais eu nunca iria me expor se eu não fosse mudar algo, eu acho, em relação à minha vida e à vida da minha família e à vida das pessoas que me acompanham. Então, é muito doido, porque assim, um dia você tá atendendo pessoas num salão e no outro dia você tá gravando na frente de uma câmera e é complicado. Se a parte da aceitação, a parte de onde a gente pega em relação à autoestima, a gente tem que aprender muito, mas eu acho que o público me abraçou bastante e isso é o que importa. O público que se parece comigo, que tem a mesma tonalidade de pele, que muitas vezes tem o mesmo corpo que eu, o cabelo. E o mundo é gigantesco, acho que eu aprendi muito depois da internet que existem possibilidades e que não só o padrão é o viável. O que eu aprendi antes da internet mudou tudo, mudou tudo. Então, antes da internet, você já trabalhava com maquiagem, né? Maquiagem, Você cabelo, já era fazia tudo maquiadora, no né? salão. Na verdade, eu sou formada pela L'Oréal em cabelo. É legal. E eu sou formada pelo YouTube de maquiagem. Na verdade, eu fiz muitos cursos, assim, extras. Depois que eu fiz L'Oréal, eu fiz muitos cursos extras, assim, muitas especializações. E eu sempre gostei muito de maquiar. Eu acho que maquiagem é aquele momento em que a pessoa senta ali com uma expectativa muito alta em relação
aprovação em relação a se sentir bem, para momentos importantes. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas se maquiam para qualquer coisa. Mas antigamente eram para ocasiões muito especiais. Então, eu gostava daquele sentimento de pensar assim, caramba, daqui 10 anos essa pessoa vai ver a foto do casamento dela e fui eu que maquiei, e foi um momento importante, e ela estava se sentindo bonita. Então, eu queria... depois de muitos anos trabalhando em salão, trabalhando mais com cabelo e maquiagem eventualmente, eu queria partir para esse lado mais de produção. Foi quando veio a pandemia e eu não consegui me especializar presencialmente, e aí eu comecei a me especializar online pela Escola Madre, né, que eu sou formada pela Escola Madre. E aí, eu falei, caramba, quando tudo isso passar, pelo menos eu tenho uma especialização a mais, e eu quero trabalhar mais com maquiagem, eu quero estar presente nesse universo, eu quero investir nesse universo, que não é um universo barato, não é um lugar de prestígio, muitas vezes, para quem está começando, e você precisa entregar mais do que técnica, você precisa entregar uma boa bancada, bons produtos, e você precisa impressionar para você ter mérito. E eu acho que o meu trabalho na internet começou aí, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu era muito boa no que eu estava fazendo, independente de que maquiagem eu fazia. Acho que por isso que chamou tanto a atenção. Acho que fazer coisas diferentes, trazer propostas diferentes, como maquiagens coloridas, com aplicações, mudou um pouco a visão das pessoas naquela época, e elas trouxeram pro futuro. Eu vejo hoje noivas casando com maquiagem colorida, com aplicações, e isso é muito legal, porque era o que eu queria. Eu queria me posicionar de uma maneira diferente para poder ter trabalho depois de que tudo aquilo passasse, né, da pandemia. Caramba, que demais! Que incrível isso. E então, quando você foi começar na internet, você começou você já fez essa transição de maquiadora, você já começou a gravar conteúdo sobre isso, e aí começou a dar certo. Sim. E aí como foi o começo? Na verdade, não foi... a intenção não era trabalhar com internet. Eu achei que para trabalhar com internet você precisaria de muito mais. Mas as pessoas, elas se interessavam pelo que eu falava e como eu conversava, e as dicas que eu dava na época. Eu lembro que na época era IGTV, então eu fazia vídeos enormes, assim, de tipo 30 minutos. E ainda assim eu conseguia aprender as pessoas, e elas estavam cada vez mais interessadas ali em saber sobre beleza. Elas me cobravam para saber, para entender sobre aplicações e produtos. Como eu não tinha muitos acessos, como eu não tinha muito produto, eu usava muito de um produto em diversas técnicas. Então, isso chamava a atenção das pessoas. Tipo, você tem uma base que é de alta cobertura mate. Vamos transformar essa base num acabamento glow, média cobertura, leve cobertura. Então, as pessoas, elas meio que se animaram com isso, porque você cria possibilidades. E eu queria ter um portfólio ali, eu queria... mostrar para as pessoas que o meu trabalho estava valendo a pena de ser consumido. Não na internet, mas para atendimento, porque eu queria eu trabalhava com isso, né? Mas eu acho que eu parti por um outro lado. Eu parti por um lado de reconhecimento de mídia, e eu comecei a aparecer em mídia muito cedo. Com 2, 3 meses eu tava, sei lá, na Marie Claire, na Glamour. Isso alavancou muito o meu trabalho e colocou meu nome na boca do povo ali. Eu acho que essas conquistas ao longo dos anos na internet me trouxe muita notoriedade e me tornou a referência que eu sou hoje, né? Eu falo que assim, gente, algumas coisas que eu ganhava no passado, eu guardava, porque eu falava assim, daqui a alguns meses eu vou montar minha maleta e eu vou atender e tal. E isso nunca aconteceu. Porque eu nunca tive tempo para isso. Hoje o meu trabalho é totalmente voltado para as redes sociais e para consultoria para marcas também. Existe todo um universo por trás de um vídeo quando a gente se posiciona na internet e quando a gente se torna uma referência, quando o nosso rosto tá ali em algumas campanhas e grandes ou com marcas gigantes. Tudo envolve muito mais do que, às vezes, uma publicidade ou um tutorial orgânico mesmo. Muitas vezes vai muito além do que a gente imagina. É todo um planejamento, exige muita disciplina, profissionalismo, e eu preciso estar 100% focada nisso hoje, para poder entregar o melhor, né, pro meu público. Com certeza. E quando que você acha que você descobriu esse amor pela beleza? Porque
Você já trabalhava com isso antes, né? Antes da internet você já trabalhava com beleza. Mas quando que começou essa paixão, essa coisa de eu quero me maquiar, eu quero maquiar outras pessoas? Como começou isso? Você lembra? Eu comecei a trabalhar em salão, eu tinha 14 anos. E eu lembro que com uns 12, 13 anos, o pessoal fazia fila lá em casa pra poder passar chapinha, fazer escova no cabelo. Muito nova. Aham. Aí minha mãe cansou, minha mãe falou, não, você fica gastando água e luz o dia inteiro. Chega! Eu não quero mais você. Não, você não vai ficar fazendo isso aqui, você fica gastando. Você não ganha nada, você fica gastando dinheiro, você tá perdendo dinheiro. Minha mãe nunca quis que eu trabalhasse com beleza, nunca. Caramba. Porque é um meio instável. E exige padrão. Sim. Principalmente há quase 20 anos atrás, nossa senhora, uma pessoa como eu, ela era invisível, eu falo muitas vezes. Não existiam roupas do meu tamanho, não existia maquiagem que pra mim ainda existia. Só que, como a minha mãe é uma mulher mais escura que eu, uma mulher de pele mais escura, ela não consumia maquiagem porque não tinha produtos pra ela. Então, eu não consegui ter esse acesso, eu não consegui criar essa referência dentro da minha casa. Mas quando eu aprendi que, tipo, tinham produtos pra mim e que eu poderia adaptar aqueles produtos pra mim, eu comecei a gostar muito daquilo. Então, com 14 anos, a minha mãe arrumou uma assistência pra mim no salão, lá no bairro, e foi a época mais incrível, assim, da minha vida. Eu acho que eu aprendi muito, eu era uma pessoa bem introvertida. Não introvertida pra vida. Mas eu não era uma pessoa que se desenvolvia muito bem em relação a diálogo, em relação à educação mesmo. Eu venho de uma família muito simples, muito pobre. Então, eu acho que o salão foi a minha escola pra tudo, porque eu precisava conversar com as mulheres, eu precisava me posicionar, eu precisava saber qual shampoo usar. Você tem que ter uma autoridade e você tem que ter uma disciplina porque senão você não passa confiança para as pessoas. E você precisa passar essa confiança para as pessoas. Eu lembro que meu sonho era estudar na L'Oréal, e quando eu ganhei bolsa, no meu primeiro dia de salão, porque a gente fazia um salão escola, né? Então a gente ficava o dia inteiro atendendo num salão mesmo da L'Oréal. E aí a professora falava assim, o pessoal morria de medo, tipo, meu Deus, eu nunca peguei numa tesoura, num secador. E eu já fazia assistência há 5 anos. E eu sempre pensava assim, aconteça o que acontecer, você não está com medo, você não tem medo, porque se alguém chegar com o cabelo caindo, você vai ter que ter um posicionamento, você vai ter que trazer segurança para aquele cliente. E eu acho que foi daí que começou a minha influência, porque no salão, tudo que eu falava para as pessoas usarem, seu cabelo tá de tal jeito, acho que é melhor você usar isso. Elas já consumiam, elas já compravam, elas já confiavam no meu trabalho. Então, um influenciador, talvez ele não nasça. Ele não nasça de uma hora para outra. Eu vim construindo isso ao longo de muitos anos. Eu acho que essa notoriedade, essa confiança que eu passo para os outros através dos produtos, vem de muito antes. Eu já era muito novinha e eu sabia analisar as pessoas. Eu dou muita atenção para as pessoas até hoje. Claro, eu não consigo dar atenção para todo mundo na internet via DM, eu não consigo responder todo mundo, infelizmente, mas eu gosto de dar atenção para as pessoas, eu gosto de conversar, e a pessoa fala, você testou esse produto? E eu falo, testei, talvez não seja legal para você, porque a sua pele é tal, porque eu trago isso de muito tempo, de longos anos de atendimento pessoal, onde eu precisava olhar no rosto, no olho da pessoa e trazer a confiança de um produto para ela, porque eu sabia que ela ia voltar na semana seguinte, e ela ia me falar, o shampoo que você me indicou é muito bom, viu? Eu gostei bastante. Mas isso que você falou de comportamento e de passar segurança, isso é o fundamental em tudo, eu acho, sabe? Em todas as profissões você tem que ser assim. Inclusive, tem uma história muito engraçada que acho que você vai ficar meio assim. Eu fui tirar sangue um tempo atrás. E a mulher que foi fazer, né, a enfermeira que ela foi tirar o meu sangue, gente, a primeira coisa que ela falou pra mim quando ela olhou, eu tenho TDAH, tá? Às vezes eu esqueço das coisas. Perdi a confiança. Acabou comigo. E ela não esqueceu de colocar o algodão no negócio depois? Sim. Eu tava andando lá normal, do nada eu sinto um negócio gelado. Gente, começou a escorrer sangue pela minha mão. Meu tipo Deus. Assim, sabe, essa questão da confiança tem que ter. Porque você tem que passar, mesmo que você não saiba direito. E você se torna uma pessoa mais atenta, uma pessoa mais... Você é profissional.
Não tem como. Não tem Tudo como. tudo que passa uma confiança profissional tem uma diferença muito grande. Hoje, o meu trabalho, eu tava conversando, eu fiz um vídeo pro TikTok esses dias, e eu tava falando que eu fui atender uma cliente que eu atendia a mãe dela há muitos anos no salão, e ela fez 15 anos agora, e ela queria muito, era o sonho da vida dela se maquiar comigo. E eu não faço esse tipo de atendimento hoje em dia, né? Mas eu abri uma exceção e falei, não, tudo bem, eu quero fazer parte desse momento, porque vocês também fizeram parte de muitos momentos comigo. E aí, eu tava fazendo um vídeo antes pro TikTok, conversando com a galera e falando assim, caramba, eu não sei, assim, como essas pessoas vão me receber e como elas vão lidar com tudo que aconteceu depois de tudo que aconteceu. Mas hoje meu trabalho é totalmente diferente. Eu aluguei uma garagem. Eu lembro que eu comprei uns puffs, assim, tipo, numa lojinha de R$1,99. Eu comprei uns puffs para os clientes sentarem. E o espelho que eu tinha, eu levei do quarto lá de casa, assim. Eu precisava trabalhar, eu precisava... Mas eu sempre fui a pessoa que transmitiu confiança. Eu lembro, eu atendia num bairro super, super simples, assim. E parava aqueles carrões na frente lá do salão. E o pessoal falava, a gente não entende. Só que não era pelo lugar ou pelo que eu estava fazendo, porque as pessoas entendiam que eu não tinha como mudar a minha realidade naquele momento, mas que o meu atendimento era impecável. Não existia a possibilidade de eu não saber trabalhar da maneira que um profissional da beleza trabalharia. Eu fiz visagismo, Muito legal. Para além de ser uma cabeleireira, uma maquiadora, eu entendia muito bem do que eu estava falando, eu estudava muito, tudo que eu fazia envolvia um reconhecimento, e é claro, sendo uma pessoa que nasceu sem uma estrutura, eu estava indo muito longe. Depois da internet, isso alavancou ainda mais, mas eu falo pra galera, eu falo, gente, antes de trabalhar com internet, de ser Angélica, que vocês conhecem, eu já tinha minha vida, eu já tinha minha casa, era uma casa na comunidade? Era, mas era minha. Eu tinha uma vida estável, feliz, e eu consegui construir tudo aquilo sendo cabeleireira trabalhando numa garagem, entendeu? Hoje eu faço muita coisa porque eu carrego daquilo, sabe? Toda a estrutura financeira que eu não tive, quando eu passei a ter, eu soube cuidar, porque antes eu cuidava, eu sabia que eu tinha contas a pagar, eu sabia que eu tinha funcionários a pagar. Então hoje é muito mais fácil, digamos assim, lidar com uma vida onde eu tenho uma equipe, onde eu tenho uma agência, onde eu tenho estrutura emocional e financeira pra me manter. Quando eu não tinha, era muito mais difícil. Sim. Entendeu? Tanto que eu falo pra galera, eu falo, gente, uma das primeiras propostas que eu recebi, eu fiquei, meu Deus, eu vou ganhar tudo isso pra fazer um vídeo? Como assim? Eu tenho que fazer, sei lá, 10 progressivas num dia pra poder ganhar o que eu tô fazendo aqui num vídeo. Porque tudo pra mim foi muito difícil. Tudo pra mim foi numa luta constante. E deu certo. Eu acho que vem dando certo, mas de uma maneira que eu construí muito antes. Não foi agora. Não foi agora. Eu não tive um vídeo viralizado e ganhei muitos seguidores e depois não soube o que fazer com isso. Eu sabia exatamente o que eu queria quando eu comecei a fazer vídeo pra internet. Mas eu acho que o jeito como você cresceu foi perfeito, sabe? Porque, assim, tem gente que cresce de uma vez, não sabe, foi exatamente o que você falou, não sabe o que fazer, e aí tenta lançar um conteúdo atrás do outro, não funciona, e aí cai de novo. E o jeito como você cresceu construindo a sua comunidade que você tem hoje, acho que esse é o jeito perfeito. Esses dias eu tava vendo a Bruna Tavares dando uma entrevista, e uma vez eu tava conversando com ela me citou nessa entrevista. Ela falou que tava conversando comigo, e eu falei que eu nunca fui apegada ao algoritmo. Eu sempre consegui lidar muito bem com a internet porque eu queria criar conteúdo. Era isso que eu queria fazer. Eu queria comunicar pra minha comunidade. E eu até fiz um vídeo hoje falando sobre isso. Eu deixei de ser refém do algoritmo. Porque o algoritmo, ele adoece as pessoas que trabalham com internet. Você tem um vídeo super viral hoje, com milhões de visualizações, com um retorno super legal, e amanhã você tem um vídeo que não performa tão bem. E você acaba pensando que você é culpado daquilo. Que o problema é seu, né? Exatamente. Que você, meu Deus, meu vídeo flopou. Não, seu vídeo não flopou. Você não vai ter todos os vídeos viralizados e
o tempo inteiro pessoas interessadas no que você tá falando. E sempre que eu tô passando por alguma situação onde eu não tô me sentindo tão confortável na internet, do tipo, nossa, eu não tô evoluindo muito bem, eu não tô tendo muita criatividade, eu não tô conseguindo transmitir pro meu público o que eu quero, eu tô confusa em relação a produtos e técnicas, eu penso, não, eu tô caminhando, eu preciso fazer isso, preciso continuar, eu preciso... Eu não posso parar. Você não pode parar, porque esse é o ruim, você acaba ficando mais desanimado, vai deixando de fazer, e para retornar é muito difícil, porque a gente lida com comunicação sozinho, a gente não lida com comunicação com outras pessoas. O vídeo, ele só entra para uma comunidade depois de postado, mas a gente tem uma vida solitária, a gente grava sozinho, a gente precisa de silêncio, a gente precisa estar sozinho, a gente precisa... para entregar para um público, às vezes, milhares de pessoas, mas, no geral, essa vida de influenciador é muito solitária. Sim. Você se planeja sozinho, você projeta sozinho, você grava sozinho, você edita sozinho, porque você precisa de atenção. E... muitas vezes, esse relacionamento que você tem com o público, ele é momentâneo, porque hoje todo mundo pode estar com você num post, e amanhã não, e você tem que saber lidar com isso também. Então, eu nunca fui refém desse algoritmo. Eu fui uma época a ponto de me sentir muito ansiosa e muito desanimada, mas eu pensei assim, eu não vou poder parar. Então, eu preciso lidar com isso, eu preciso lidar com a frustração, muitas vezes, de... não entregar, muitas vezes, de o que eu quero, porque para as pessoas eu tô entregando. Para as pessoas que me acompanham, eu tô todo dia ali. Para as pessoas que me acompanham, eu sou uma influenciadora de sucesso, mas se a gente for analisar por nós mesmos, a gente sempre tá se cobrando em relação à entrega. Eu tento não me apegar nisso, porque o que vale é o meu trabalho sendo feito. Mas isso que você falou é muito importante. Eu acho que se todos os criadores pensassem dessa forma, de tipo, eu não vou me apegar, vou fazer o que tem que fazer, o que eu quero postar, e é isso. Eu acho que ninguém teria, igual o pessoal fala, né? Ai, tô tomando tantos remédios pra ansiedade. Eu acho que, juro, acho que seria bem diminuído. Eu consegui me estabilizar emocionalmente em relação a isso, porque eu sabia que esse caminho seria muito longo. E que até eu conseguir descansar futuramente e, sei lá, ter a minha marca ou conseguir escolher marcas mais profundamente para trabalhar e estar financeiramente ainda melhor, eu acho que eu preciso lidar com algumas situações. E esse tipo de ansiedade em relação à entrega, esse tipo de comparação, deixa a gente muito doente e a gente acaba não produzindo o que a gente precisa produzir. Não só isso, né? Também acaba deixando de curtir a vida. Porque tem isso, tem que ter vida social também, né? Hoje em dia eu deixo bem claro, assim, que eu não vou abdicar do meu fim de semana com a minha família ou deixar de fazer uma viagem com a minha família para poder estar o tempo inteiro refém de uma coisa, assim, ou de uma técnica, ou de uma trend, ou, ai meu Deus, aquele vídeo daquela pessoa teve milhões de visualizações, eu preciso fazer nesse momento. Eu meio que entendi que o meu conteúdo é para ser acompanhado, o meu conteúdo não é para ser um momento para as pessoas, e eu quero isso que eu entendi que a comunidade entrega, e foi o que eu entendi também que as marcas... para você estar com marcas por muito tempo, a longo prazo, você também tem que ser uma pessoa que entrega a longo prazo. Você não pode ser a pessoa que entrega hoje e amanhã simplesmente sumir porque você acha que o seu número não é o suficiente, sabe? Exatamente. E assim, como você tem, né, uma longa jornada na área da maquiagem e também na internet, qual você acha que foi o momento mais difícil que você já passou, assim? Antes ou depois? Porque antes teve muitos. Pensa assim, durante a internet, vamos falar assim. Tá. Eu acho que foi a profissionalização. O quanto eu não sabia o que eu precisava para entregar um bom trabalho. Eu sabia que eu ia precisar investir em iluminação, por exemplo, num bom equipamento, mas eu entendi que eu não precisava ter tudo. E até hoje eu ainda entendo que eu não preciso ter tudo. Eu também entendo que muitas vezes as pessoas acham que a nossa vida é muito superficial, mas, por outro lado, eu
pago muitos impostos, eu tenho a minha empresa aberta, eu preciso ter um contador, eu preciso ter pessoas no meu comercial, trabalhando em contratações, lendo, redigindo contratos, porque essa responsabilidade de trabalhar com marcas muito grandes, muitas vezes globais, não é fácil, você precisa estar estavelmente bem alinhada. Eu sabia que, no mínimo, eu precisaria ter um caixa para poder me manter durante os meses que as marcas não pagam, durante os meses que a gente está em recesso de beleza, onde a gente tem que se programar. Eu sabia que se eu ganhasse um dinheiro hoje, eu não poderia gastar ele inteiro, porque eu só ia receber a próxima nota daqui 90 dias e que minhas contas precisariam ser pagas. Então, até eu entender e parar com essa revolta de eu não aceito que as pessoas façam isso, e saber me posicionar muito bem como profissional, criadora de conteúdo, maquiadora, influenciadora, uma pessoa que comunica, eu demorei um tempo até entender que tudo precisaria de uma parte burocrática, e precisa. E você precisa entender que isso é necessário. Depois que eu entendi, meu trabalho foi outro, assim, a minha vida foi outra, a minha relação com uma empresa, com o meu conteúdo, foi o que eu falei há 10 minutos atrás, o conteúdo é o fim de tudo. Quando você vai postar um conteúdo, você já passou por todo o processo burocrático, mas antes disso tem muita coisa, e você tem que se posicionar como uma empresária, como uma pessoa que outras vidas dependem de você. A minha família, por exemplo, depende de mim. Então, você tem que se programar e você tem que pensar futuramente, porque muitas vezes você tá num momento onde tudo tá dando muito certo, mas não vai ser sempre, e quando não estiver dando certo, você tem que estar preparado. Mas isso é uma coisa que você falou que muita gente não tem ideia, né? Do que é por trás da criação de conteúdo. Por exemplo, a questão da gente receber o nosso cachê, né? Gente, ele demora, tá? É mínimo, o mínimo vai 60 dias. Vamos falar de uma marca que pague rápido, 60 dias. Uma marca menor. Marcas maiores 120 dias. 120, 180, 160, e olhe lá, entendeu? Então, assim... Você tem que estar preparado, porque você tem contas, né? Todo mundo tem boletos. Vida, exato. E se tem uma pessoa que tem boleto, é blogueira, viu? Meu Deus! De maquiagem que tem que comprar. Meu Deus, você vai num evento, você precisa de uma roupa, você paga Uber, transporte, você precisa de uma bolsinha sempre. Uma vida. Eu falo pro pessoal que eu conheço de influência, e aí as pessoas às vezes ficam curiosas em relação ao que eu tô vivendo no momento, porque eu avancei bastante em relação a muita gente, e as pessoas ficam curiosas, assim, pra entender. Eu falo, minha filha, quanto mais longe você vai, mais gastos você tem. Isso é verdade. Você tem muitos gastos, e não é uma vida barata a vida de influencer. Eu não tô falando que a gente tem que sair comprando tudo que a gente vê, mas existe uma demanda, a gente precisa estar apresentável, a gente precisa entender o nosso estilo para transmitir aquilo pro nosso público. Então, tudo gera custo. Então não é caro, né, gente? A gente ganha, né? Mas ainda assim a gente gasta, e gasta muito. Gasta muito. E sem contar também as maquiagens que a gente tem que testar também, né? Sim. Às vezes tá alguma coisa assim, e a gente tem vontade não é só porque tá todo mundo testando que a gente tem que testar também. Mas acho que é a vontade também. Não, e o público pede. O público pede. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu fiquei bem chateada. Aquelas, né? Que uma menina falou, eu vou deixar de te seguir porque a sua conta parece um comercial, assim, você virou uma vendedora. E eu entendo que muitas vezes apresentar um produto, aquele produto tem um custo. Só que, na minha visão, o trabalho da influenciadora de beleza é entregar opções. Não é entregar. Eu não tô falando pra você comprar aquele produto naquele momento. Tanto que eu falo pras minhas seguidoras, eu falo, gente, vocês podem, aqui é pra vocês analisarem, eu ganho muita coisa, eu tenho muitos privilégios no meio da beleza, mas isso não quer dizer que você precise de tudo. É pra você entender, é pra você ver um blush cremoso, um blush em pó, um blush híbrido e escolher, né, qual que é o melhor pra você. Qual é o melhor pra você. Exato. Entendeu? Eu tô aqui como uma vitrine, eu não tô aqui pra te incentivar. Tanto que conteúdos orgânicos, eu respondi esse comentário dessa menina e eu falei, amor, quem tá gastando alguma coisa aqui sou eu.
Porque eu comprei esse produto, eu gastei o meu tempo, eu tô aqui sentada pra gravar, eu tive que me maquiar, gastar os meus produtos que eu já tenho, além de ter comprado esse produto, e eu não vou ganhar nada com isso. Porque não tem um link aqui pra pessoa comprar. Se a pessoa comprar e esgotar... Quantas vezes eu não esgotei um produto e eu não ganhei nada com isso? Quantas vezes? Então, Não existe então, essa... mas esse que é o ponto, né, que a gente tá falando, assim, muitas das vezes também é não só de dar opções, mas também às vezes a gente testar um produto que pelo valor, às vezes nem vale a pena. Exato. Sabe, tipo, nossa, esse produto aqui, ele é ruim e o valor é muito caro. Então, assim, Exato. tem outra opção que é muito mais barato e, é, assim, vai Aham. atender a muita gente. Então, Sim, essa você coisa tem que... também de testar, E outra né? coisa, eu como uma pessoa que começou na internet do zero, assim, eu não tive nada, nenhum tipo de estrutura. As pessoas que me acompanham, elas viram o meu crescimento, assim, exponencial durante os anos e elas falam, caramba, é um processo que muitas vezes pode valer a pena, não é só pelo produto, também pela minha vida, por quem eu sou e tudo que eu construí ao longo desses anos. Gente, eu morava em comunidade, eu não tinha luz pra gravar, eu não tinha celular pra gravar. Então, assim, as pessoas, elas, para além do produto, elas muitas vezes olham eu trabalhando com uma marca e elas ficam orgulhosas, assim, isso é muito legal, porque, caramba, quem ia imaginar que uma pessoa como eu faria uma coisa tão grandiosa? Eu acho que essa é a questão. A questão não é porque eu tô consumindo um produto de luxo ou porque eu tô consumindo qualquer outro produto e eu tô incentivando a compra. A questão é aonde eu tô, o que eu tô fazendo e a notoriedade disso. E o quanto eu me tornei relevante por conta própria. Ninguém me colocou ali. Eu me coloquei ali com o tempo. Então, as pessoas, elas precisam entender que, para além de uma vida incrível, perfeita, eu deixo isso muito claro pro meu público. Eu falo, amores, eu não sou uma pessoa... Eu não nasci herdeira, eu não nasci com condições financeiras. Eu tive que construir do zero. Tudo Então, tem um processo. Quem estiver aqui é porque realmente quer ver essa construção. Exato. Porque não existe... Uma vez eu fui num evento... Eu comprei a primeira bolsa que eu comprei de luxo. Isso é um assunto bem supérfluo, mas é uma coisa, acho que, importante de falar. A primeira bolsa de luxo que eu comprei, eu usava ela pra ir pra todo canto. Porque, meu amor, é uma bolsa cara. Pelo amor de Deus. Até no Carrefour eu tava com a minha bolsa debaixo do sovaco. Ah, tá, viu? E aí, um dia uma menina me mandou uma mensagem e falou assim... Você só tem essa bolsa? Eu falei, amor, é uma bolsa de 10 mil reais, sabia? Meu Deus. Porque eu acho que as pessoas, elas estão tão acham acostumadas também, a ver mulheres com muito dinheiro o tempo inteiro, desfilando com bolsas e bolsas, ou com aquele closet inteiro atrás delas, com muitas opções. Eu falei, eu tenho certeza que você também só tem uma bolsa. Não, mas isso é verdade. Essa é a realidade. É que eu acho que, assim, hoje em dia, acho que aumentou, né, a quantidade de influenciadoras de moda de luxo. Então, por exemplo, no TikTok... Eu falo que é a raiz da blogueira. A blogueira raiz, aquela blogueira que as pessoas têm aquela visão de tipo, nossa, ela é blogueira. É uma menina rica que o conteúdo dela é a vida dela. Exato. Entendeu? Exato. Então ela vai no shopping um dia passear, ela vai no shopping comprar um produto, ela vai fazer unboxing de uma bolsa que ela vai comprar cada uma semana. Amiga. Que ela teve vontade de comprar. Que ela vai fazer uma viagem de jatinho porque ela tem um jatinho, entendeu? Porque ela vai pra semana de moda, porque ela pode comprar as roupas. Então a vida dela gira em torno desse conteúdo. E eu deixo bem explicado pro meu público que eu não vou me transformar numa pessoa, um personagem, pra mostrar uma vida que não pra é mim sua, não faz né? nenhum Exato. sentido. Não faz sentido. Amor, eu tô pagando canal pros dentes ainda da minha família. Eu tô ajudando a pagar uma luz, uma água, a geladeira de 1 queima eu compro. A minha vida é essa. Eu não posso. Ah, nossa, eu vou comprar uma bolsa de 20 mil reais porque eu quero fazer um unboxing pras minhas... Porque eu quero mostrar pros meus seguidores que eu não tenho essa necessidade, eu não me vejo, né, tendo essa necessidade, mesmo se um dia eu for muito rica, enfim... Acho que isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou te julgar, porque se eu tivesse a minha bolsinha de luxo, eu também ia andar com ela. Amor! Eu não julgo. Nunca. Eu vou na feira comer pastel com a minha Pradinha. Já fiquem de olho aí, que quando eu tiver a minha, meu amor, vocês só vão me ver com essa. As pessoas, elas têm que parar com essa coisa.
as pessoas, elas chegaram num ponto onde tudo é muito descartável. Então, exato. o conteúdo que você faz hoje, o que você entrega hoje, já não vale nada amanhã, sabe? Você não pode repetir uma roupa, você não pode repetir um acessório. Você repete uma roupa, gente, o pessoal percebe e julga ainda. Gente, imagina eu, que sou uma mulher fora do padrão, preciso fazer as minhas roupas muitas vezes. As peças especiais que eu tenho pra eventos especiais, eu peço pra produzir. E aí, eu não vou usar nunca mais, eu vou usar só uma vez. Então, não tem como, gente. O que é isso, gente? Vocês são malucas? Eu não tenho tanta opção assim, não. Não tem como. Eu amei conhecer esse seu lado, conhecer um pouco mais a sua história, né? Mas agora eu queria entrar um pouquinho na parte da beleza. Você topa? Bora. Então Essa é a minha parte, na verdade. Eu amo. Então, eu vou apresentar pra você o nosso primeiro quadro, que é o Beauty Tips. E nesse quadro, você vai ter que me dar 3 dicas de beleza do seu dia a dia. Então, são de 3 todos dicas. os dias? Assim, pensa as 3 dicas que você mais gosta de fazer, que são truques seus ou algo assim, mas... Assim, coisa olha, sua. eu posso estar assim, morrendo. Eu posso estar assim, ó, caindo. Eu não vou deixar nunca de usar creme pra área dos olhos à noite. Ai, isso é bom. Eu posso deixar de ficar sem fazer o meu skincare. Mas eu acho que a área dos olhos é uma área tão sensível e é um lugar onde a gente vê muita diferença na maquiagem. Muita diferença. O acabamento da maquiagem tá em volta dos olhos. Então, eu acho que é o que eu mais gasto dinheiro e é com que eu mais me dedico, assim. A área dos olhos é o que eu me dedico muito, porque eu já sou uma pessoa 30 a mais, eu já tenho linhas. Então, com o tempo, eu acho que é a parte do rosto que você vê a diferença muito mais rápido, assim. Eu já nasci com olheira, eu já tenho muita olheira. Então, assim, eu preciso cuidar bastante. Se eu estiver caindo, assim, ó, eu posso chegar na balada 4 da manhã, eu posso estar, assim... Fica na minha cabeceira. Fica na minha cabeceira. Eu deito assim. Às vezes o Jefferson, meu marido dele, que passa assim. Às vezes eu acordo de manhã e falo: você passou meu creme dos olhos? Aí ele falou: passei. Que bom. Passou, então tá creme tudo bem. dos olhos, com certeza. Uma coisa também que eu prezo muito é uma boa limpeza facial. Uma boa mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu invisto bem. Tanto limpeza corporal quanto facial. Eu sou obcecada por sabonetes e coisas de corpo. E pro rosto eu preciso de um bom sabonete. Assim, se eu puder gastar R$300 no sabonete da Shiseido, eu vou gastar. Porque eu acho que é o começo de tudo. Uma pele bem preparada é uma pele muito bem limpa. Porque você não deixa lá resíduo em poro, você deixa ela bem equilibrada, em pH. Eu não consigo, assim, hidratar minha pele, finalizar minha pele. Deus me livre, eu prefiro não passar nada. Eu prefiro não passar nada. E outra, acho que uma dica muito boa também, é sempre ter um lápis de boca. Ai, lápis de boca. Obcecada por lápis de boca. Eu acho que se um dia eu tivesse uma marca, a primeira coisa que eu faria é um lápis de boca. Eu acho que... Eu não tô falando de contorno labial. Contorno labial, ele vem depois, ali, o lip comb. O lip comb é uma coisa muito mais nova, né? Mas o lápis de... Eu lembro, assim, da minha mãe, sei lá, usando lápis de olho preto na boca, assim, quando a gente era criança. E aquilo me marcou bastante. Eu acho que ele traz É uma coisa que eu não consigo ficar sem, não adianta. Eu acho que um bom contorno, traz autoestima que a gente precisa, sabe? Ajuda na maquiagem também, acho que são 3 coisas que eu não fico sem, assim, que eu sempre reponho. Mesmo ganhando bastante, são coisas que eu não consigo ficar também, sem. Né? Tipo, eu me considero uma sommelier de creme pra área dos olhos, assim. Eu tenho muitos, eu já experimentei vários e assim, pra mim é essencial. E com o tempo você sente muita diferença. Muita diferença. E eu gosto de noite, assim, fazer uma camadona, tipo, como se fosse uma máscara. Isso é bom. E aí, de manhã, ele tá assim... Sabe, liso, se sente, leve, né? Hidratação, assim. viçoso. São produtos que eu olho e que acabam, sabe? Tipo, lápis de boca, sabonete facial e o meu creme de olhos. São produtos que eu consigo acabar, assim, mesmo tendo vários. Eu consigo terminar. Adorei essas dicas. Eu amei. Mas assim, você sabe que eu não tinha muito interesse em creme pra área dos olhos.
E eu fui me interessar pouco tempo atrás, assim, que eu falei, nossa, eu acho... Porque, assim, a gente faz muitas maquiagens no dia, né? A gente grava muita coisa. E teve um tempo atrás que eu nunca vi a minha pele daquele jeito. Ela tava seca, que a minha pele é muito seca. Então, ela tava seca, seca, seca. E aqui, assim, ó, tava uma mancha vermelha, porque queimou. Fica assado, de né? tanto ficar coisando, e ficou essa mancha, assim, por uns 3 dias. Aham. E eu fiquei super preocupada. Aí, acho que foi de semana retrasada, mais ou menos, que isso aconteceu. Desde então, eu faço igual você agora, durmo com uma máscara. E eu assim, ó. gosto de fazer maquiagens em muitas camadas. Tipo, e camadas que não pareça que tem muitas camadas, entendeu? Aqui eu só passei um blush. Aquela pele natural, mas Tipo tá assim, blindada. aquela pele que tem muita durabilidade, que tá realmente com cobertura. Eu só me sinto bem se for dessa maneira. Então, pra criar tantas camadas de pó, eu uso 3 corretivos às vezes. Eu uso corretor, eu uso o corretivo da minha cor e uso pra iluminar. Imagina o tanto de camada que não é isso, fora selar. Então, assim, antes é o primordial, assim. É o que vai facilitar, entendeu? A minha vida. Então, com certeza, eu vou estar veinha, assim, com um coisinho no olho. Com certeza, com certeza. Pra mim é o essencial. Eu amei as suas dicas. Inclusive, como a gente tá nessa parte de beleza, né? Eu queria já emendar no próximo quadro. Bora. Pode ser? Bora. O próximo quadro é o Beauty Trends. Nesse quadro, a gente vai falar uma trend atual no mundo da beleza. E eu também gosto de colocar lançamentos, que a gente teve muitos, né, nesses últimos tempos. Muitos lançamentos. Uma enxurrada. Eu tenho uma listinha aqui, acho que seria legal a gente falar. Alguns eu testei, outros eu não. Então, acho que os que a gente testou, dá pra gente falar o que achou. Dá pra gente trocar, né? Mas eu queria saber, por exemplo, a gente teve o lançamento da Francine, né, de Dia dos Namorados, que foi o Love Kit, que você testou também. Que eu nem assisti o seu vídeo, porque eu falei, eu quero ver o que ela vai falar no podcast, que eu não assisti. Nenhum desses eu assisti, então pode me contando tudo. O que você achou? Eu acho que trazer produtos, assim, em temporadas é muito legal, né? A gente vê que isso traz muito resultado, tanto para a marca quanto para os influenciadores, porque são produtos de edição limitada, onde eles têm embalagens diferenciadas, propostas diferenciadas. Isso é muito legal. Na verdade, eu gostei bastante do Love Kit, mas eu não gostei do lápis labial. Eu sou muito obcecada por lápis labial, porque eu acho que um produto só para todo mundo é um pouco arriscado. Né? É um pouco arriscado. E eu vi algumas meninas no TikTok experimentando lápis também com peles mais escuras que a minha, e não deu certo, assim. Então, eu preciso comunicar isso pro meu público, porque 80% do meu público são meninas negras, mais claras e mais escuras do que eu. Então, às vezes, a pessoa ela fica animada ali pra comprar um produto. Claro, o lápis deu certo pra mim, pra minha pele, pra minha boca. Não é o fundo de cor que eu gosto, tipo, não é o produto que eu gosto em si. Mas o gloss é super legal. Os 2 glosses, né, o com brilho e sem brilho, são super legais, são bem bonitinhos. A embalagem é linda. Eu acho que presenteável é bem legal. Mas eu acho que é bom pontuar ali certinho, sem... eu não vou falar passar pano, mas sem pontuar a tonalidade certinha, porque muitas vezes a gente espera alguma coisa olhando pro outro, achando que aquilo vai dar certo pra gente. Eu tenho certeza que muitas meninas mais jovens, e eu recebo muitas mensagens, elas não têm letramento racial. Então, elas não entendem muitas vezes o que pode dar certo para uma pele mais clara, vai dar certo para a pele dela, para a boca dela. E isso pode ser frustrante na hora de usar o produto, né? Porque a gente tem ali a expectativa. Parar de militar, tchau, é isso. Não, mas tá certo, é importante você falar sobre isso. Eu acho que... Porque, sim, eu até falei pras meninas, eu gostei muito mais do kit de chocolate, que veio a máscara e veio um lápis que era multifuncional, marrom, que você usava pra tudo. E que dá mais pra todos os tons de pele, exatamente. Então, né? se você usa... se você não usa na boca, você vai usar ele como no olho, ou se não, vice-versa. Então, eu acho que é um produto versátil. Eu acho que as marcas, elas precisam pensar nisso, na versatilidade, porque hoje a inclusão ela é necessária. Exato. Mas esse você achou que não dava pra usar em outra parte do rosto? Não tinha como usar com outra funcionalidade? Nos olhos eu não gosto muito, porque ele é um lápis rosa, né? Não é um lápis que a gente tem tanta habilidade nos olhos pra combinar outras coisas. Se você gosta de maquiagens mais coloridas, super dá certo. Mas o gloss ali, você gostou? Gostei. Eu sou cadela de gloss.
Amo demais, juro. Nossa. Teve também, né, nessa onda de produtos lançados pra temporada, a gente teve o Lip Oil de pamonha. Esse é polêmico, né? Esse é polêmico. Esse é polêmico, esse deu o que falar, mas eu gosto dessa ousadia. Eu gosto desse gap de mercado que muitas marcas às vezes não têm. E o Lip Oil de pamonha, ele pode não ser o preferido do público geral, porque é uma coisa específica. Exato. Não tem Você como. tem que gostar de Você tem que milho, você tem que amar gostar de... pamonha, milho, mas você tem que amar, porque é muito forte o cheiro. Mas eu acho que por trás dessa questão do Lip Oil é o nome. Quando você tá na boca do povo, você consegue se consolidar. Sim. Eu sempre falo isso para as marcas que eu trabalho e para as marcas que querem inovar. Às vezes eu falo assim, gente, às vezes não é esse produto que vai fazer com que você, enfim, fique conhecido. Mas é esse produto que vai te posicionar no mercado. Uhum. Então, eu tenho certeza que quem viu o Lip Oil de pamonha pode olhar e falar, putz, eu não gosto de pamonha. Mas essa marca me chamou a atenção. E eu gostei, porque eu adoro milho e pamonha. Ele é bem gostosinho, assim. Eu tô chegando nos 400 mil, me dê um parabéns. Maravilhosa. E eu quero fazer uma festa junina. Sempre que eu Meu Deus, ganho 100 sim. mil seguidores, eu faço uma festinha pra minha família, né? E aí, eu quero fazer uma festa junina pra minha família. E eu pedi pra Dala, eu falei, ai, me manda Lip Oil de pamonha pra me dar pro pessoal aqui. Eles me mandaram, tem uma caixa com 100 Lip Oil lá em casa. Mentira! Eu amo, eles são Arrasou! super parceiros, Aham. assim. E eu acho incrível, acho que depois que esse podcast sair, a minha festa já vai ter acontecido. Mas eu acho que é o momento, entendeu? Você tem que aproveitar o momento. Exato. Nem que isso não seja uma venda pro resto da sua marca. Mas você tem que aproveitar o momento pra chamar a atenção pra você. Quem fez isso? Ninguém fez um Lip Oil de pamonha. Exato. Você Mas entendeu? quando eles lançaram, esse foi o meu pensamento. Eu falei, gente, eu não sabia nem que era, assim, possível, a gente sempre sabe que é, mas sabe quando você fica, eu não imaginava. Aham. Que eu imaginava qualquer coisa, de pipoca, de caramelo, menos... Gente, Mas eu chocada. achei genial. Eu também Eu achei genial. Porque isso te posiciona no mercado. Uhum. Como marca. E aí é a oportunidade de as outras pessoas Sim. conhecerem também a sua marca. Exato. Eu gostei, porque eu amo também milho e pamonha. Eu amo. Menina, parece assim, pamonha quente, assim. Eu acho que é por isso que as pessoas estão dando até enjoo, né? É, Algumas pessoas- não, pessoal, assim, É que muito não gosta, doce, é pamonha pura, assim, é milho puro. As pessoas que não gostam, não vão gostar desse não Lip Oil. compre, não compre. Porque a gente também tem isso, né? Alguns influenciadores, eles ficam tristes se os produtos deles vêm inteiro. Eu já falei isso algumas vezes na internet. E eu falo assim, gente, vamos parar com essa mania de querer chamar a atenção, digamos assim, num conteúdo de alguma coisa que muitas vezes você nem consome. Uhum. Né? Ah, nossa, mas o vídeo tá... tá todo mundo falando desse produto, não sei o que, não sei o que. Mas, caramba... Vale a pena? Será? Você gosta, Será né? que vale a Também pena tem você que comprar ver um... isso. É igual eu vi quando teve o lance do Lip Honey, né? Que as meninas falavam assim, ai, não, porque tem cheiro de mel. Não, eu me estressei com algumas resenhas também, com o pessoal que não gosta de mel. E foi aí que... E comprou. E ainda bem que isso aconteceu, porque as pessoas começaram a perceber que muita gente tá comprando produto na esperança de ele dar errado, assim, pra poder viralizar conteúdo, entendeu? Uhum. Só que as pessoas esquecem que por trás daquele conteúdo existe contratação, existem marcas, e essas marcas trabalham pessoas, não é um robô, e você precisa se posicionar. Como você vai ser a pessoa que só fala mal de coisas? Eu acho que quando você vai fazer uma resenha, mesmo de um produto que você não goste, se você mesmo quiser fazer uma resenha disso, você tem que pontuar que você não gosta daquilo, mas que você vai, né, você tem que tirar essa sua parte de Não, mas se você não gosta de gostar. pamonha, desculpa. É o mínimo Não você tem gostar de como. milho, entendeu? Não tem como, é o mínimo você gostar de mel. Entendeu? Eu não vou comprar um Exato. produto pra testar pro meu público se eu odeio o produto. Tanto que eu falo pras pessoas, as pessoas falam assim, você vai testar tal marca de fulana, tal, ou tal produto, sei lá, de base, de gente polêmica, não sei o quê. Eu falo, gente, desculpa, mas não tem nada a ver comigo. Eu sei que eu não vou gostar. Uhum. Eu sei que eu não vou gostar. E tudo isso vem muito antes, porque quando a galera começou... Porque tudo começou com a base da WePink, né? Uhum. E aí, quando a galera começou a me cobrar em relação a um posicionamento, eu falei, amores, vocês não vão ter isso de mim, porque
Não que futuramente eu trabalhe com essa marca, até porque eu já neguei trabalhar com essa marca. Antes de vocês criarem toda essa polêmica, eu sabia que isso ia virar uma polêmica. Uhum. E por isso que eu coloquei o meu corpo fora. Porque esse não é o meu conteúdo, esse não é o foco do meu conteúdo. As pessoas, elas ficam viciadas em entregar coisas polêmicas, porque isso dá muito número. Isso dá muito número. Só que e a relevância? Porque eu conheço muita gente que sim, é legal você ter um posicionamento, você comprar produtos que não te agradam muitas vezes para poder resenhar, só que isso te prejudica muitas vezes no mercado. Enfim, não vou entrar nesse assunto não. Esse aqui, se quiser, vai comprar consultoria. Aquelas... Então vamos falar de um relançamento que tá tendo aí, que tá prometendo muita coisa também, que é o Stick Core, né? Da Boca da Rosa. Boca E você Rosa. testou todas as cores também. Inclusive, isso é o que a gente tava falando anteriormente, né? Eu acho legal de testar todas as cores, porque você consegue mostrar todos os tons. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, sabia? Acho que as marcas também aprenderam muito, de Uhum. mandar pro influenciador que vai Os comunicar tons, né? todos os tons. Claro que não precisa ser de base, por exemplo. Sim. Não precisa, a gente só pode comunicar a quantidade de base. Mas o tom na pele é muito essencial. Muda Meu, eu fiz bastante. swatch dos tons no braço, as meninas estavam falando no comentário. Usa no rosto, eu quero ver como fica no rosto. Então eu vou ter que fazer um vídeo postando todos no rosto. Então, eu acho que é legal isso na hora da compra final também, Sim, né, sim. do produto. Porque eu usei o meu favorito, mas as pessoas querem o outro Sim, pra quer ver como fica. é que fica, né? Isso é importante Isso também. essa é a parte mais legal do meu trabalho, assim, eu acho que o interesse das pessoas em relação ao produto é legal. E o Stick Core é um produto incrível, que com certeza vai ser um sucesso. Esses dias... Ai... Eu sou amiga da Bianca e eu tenho muito orgulho, assim, da pessoa que ela é, porque ela não mudou, assim, o que eu olho da Bianca, que eu acompanhava no YouTube, e hoje tendo contato pessoal com ela é muito incrível, assim, ela é uma pessoa realmente que quer mudar as coisas, não é só por hype ou, enfim... As pessoas falam assim, às vezes eu mando mensagem pra ela e eu falo assim, ai, deixa eu xingar as pessoas comentando. Ela fala, não é pra você arrumar confusão. Mas assim, as pessoas falam, ela é marqueteira, ela é marqueteira. Mas se eu tivesse a minha marca própria, que eu lancei do zero, tipo, ela é a marca dela, ela não é uma marca com outra marca, uma collab, não, a marca é dela, de uma empresa que ela tem que cuidar, com o nome dela. Meu amor, eu andaria com um blush colado na minha... Eu tatuaria na minha cara, assim, eu acho. E eu acho muito bonito o quanto ela se propõe a fazer isso acontecer, sabe? E o quanto ela também escuta o consumidor. Porque senão ela não tinha mudado nada, sabe? Exato. Porque a gente tava conversando e ela falou, eu tive... De reclamação, a gente teve, tipo, 3%. Isso daí é a média de reclamação. A gente não precisa refazer tudo de novo. Mas eu quis refazer porque eu quero que o meu público se sinta confortável. Sim. E é isso, eu acho que você tira do seu bolso, você acredita naquilo que você tá fazendo e você corre atrás. Então, o Stick Core é a confirmação de que a Bianca vai ser uma grande pessoa no mercado, assim. O Stick Core, o Stick Pele. Eu acho que ela se consolida por coisas a longo prazo. Eu sempre penso isso, assim. Esses dias a gente tava falando... Eu tava na Sephora, e aí eu vi que os glosses dela estavam esgotados, né? Todos esgotados. Aí eu mandei um vídeo pra ela, falei... lá, as pessoas ficam falando no TikTok que seu gloss falou, pô, nem tem aqui pra comprar. Entendeu? Porque o consumidor da internet é um consumidor, meu amor. O consumidor da vida real... É totalmente diferente. Exatamente. A base favorita da minha irmã é a da Boca Rosa. A base stick da Boca Rosa. E mesmo que eu não use com tanta frequência, o público final, eu tenho certeza que se eu pegar um ônibus de manhã, as meninas vão estar se maquiando com o stick da Boca Rosa, meu amor. Entendeu? E eu acho que é isso. É você pensar no geral. Porque a nossa bolha é muito pequena. A nossa bolha é assim... Às vezes as pessoas ficam falando, eu vejo vídeo das pessoas falando, não aguento mais lançamento de gloss. Minha mãe não tem um gloss. A minha mãe não tem um gloss. Tipo, se minha irmã tiver 2 gloss, é muito. Então, eu acho que a gente tá consumindo muito conteúdo sobre isso. Por isso que a gente tá cansado, sabe? Exato. Não, exatamente. Um grande exemplo até foi na época da polêmica também, da base da Karen Bakini. Você chegou a testar? Sim, aham. É que assim, por exemplo,
é uma das minhas bases nacionais favoritas. Pra Aham. mim, deu muito certo. Só que Uhum. quase todo mundo que eu recebi aqui no podcast odiou a base. Odiou a cor, odiou tudo. É porque eu acho que pra peles claras ela deu muito certo. Uhum. Porque é óbvio, a Karen é uma menina branca, então é óbvio que ela conseguiu testar as peles mais claras. O que pegou mesmo foi pele média, Uhum. né? As bases médias. Porque eu sei que esse tipo de formulação é bem difícil. Eu acho que a formulação mais difícil é de pele média. Eu tenho pouquíssimas bases que dão muito, muito certo pra mim no mercado nacional e no mercado internacional. Porque peles médias, elas sempre partem pra um amarelo ou pra um laranja. E eu acho que existe muita gente com a pele neutra, pele mais fria, que é média. Uhum. E hoje as pessoas, elas conseguem entender melhor. Antigamente, as pessoas compravam bases e depois elas corrigiam com o corretor, ou elas alinhavam com o tom delas. Hoje não, as pessoas querem bases feitas pra elas. Então esse foi o grande problema. Eu acho que as peles médias... E esse é o grande problema de grandes marcas. Eu acho que a cartela média, ela é um pouco instável ali em relação a subtom. Porque é a maioria. E aí, é difícil. Eu tava falando isso sobre uma marca esses dias, eu falei, gente, todo produto que eu vou comprar, o que acaba primeiro são as peles médias. E a maior reclamação que eu tenho de seguidores, ou que eu vejo de reclamação de produtos de lançamento, são em peles médias. Porque é mais difícil. É a maioria. Muita gente que tem a pele clara pra média quer usar tom médio, porque não quer ficar tão branco. E é muito mais complicado. Apesar de ser uma fórmula maravilhosa. A fórmula da base é muito boa. A fórmula da base é incrível. Mas existe aquela estabilização de subtom. Exato. Tipo assim, em subtom eu senti na minha. Porque, por exemplo, meu subtom é frio. E aí, a base que deu certo pra mim foi a 1 quente. Então, tipo assim, não bateu. Mas, assim, então, foi a o tom minha, que deu. eu achei que seria a oliva. Uhum. Tanto que eu fiquei muito animada quando a base lançou tudo. Eu falei, caramba, vai ter subtom oliva, que incrível. Uhum. E não era o oliva. O meu também, acho que era quente. Então. Era quente e não é aquele tom que dá super certo. Tipo, e eu acho que esse é o grande problema, assim, às vezes, de algumas marcas, porque as pessoas também não estão dispostas a comprar outros tons pra Exato. misturar. Ela fez um tom bem claro, né, bem branquinho, pra você misturar. Mas eu acho que isso serve mais pra maquiador, não é tanto pra pessoa, pro público final. Não tem como comprar 2 bases e aí correr o risco ainda de, tipo, não gostar também da fórmula, é né? loucura. Eu falo que marcas que se propõem a fazer uma cartela bem extensa de cores, ela tem que tomar bastante cuidado. Porque as pessoas, elas não estão muito habituadas a saber tom, subtom. A gente fala isso na nossa bolha, mas ninguém tá habituado a tom, subtom. A pessoa quer colocar a base e funcionar e pronto, entendeu? Exato, exatamente. E agora, Angélica, eu quero entrar na sua necessaire. Ai, 4 itens que não podem faltar na sua necessaire. Aqueles 4 que você, assim, não vive sem. Ai, meu Deus. Gloss da Fenty. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Lápis labial, pode ser qualquer um que eu tenha lá. Tem vários, mas eu vou falar no geral. Ai. É difícil. Balme labial, tudo pra boca. É porque eu faço uma maquiagem bem resistente. Então, geralmente, quando eu saio pra rua, eu levo o lápis e o batom. É tudo pra boca. Eu não quero retocar nada. Eu tô com preguiça. E gel de sobrancelha. Gel de sobrancelha. Gel de sobrancelha. Amo. Não tem como. Não tem como. Gel de sobrancelha. Amei. É a minha vida. Amei. Eu acho que eu mudaria ali uns 2 produtinhos só, mas eu adorei. Na minha necessaire. Você não usaria um gloss da Fenty? Você não colocaria um gloss da Fenty? Não, gloss da Fenty eu gosto. Mas eu acho que eu prefiro da Kiko Milano. Eu tenho Ai, vou embora! Ai, não quero mais ficar aqui. É uma blasfêmia falar uma coisa... Eu amo a Kiko. Eu amo mas demais. eu sou a religião Rihanna, né? Não tem como, gente. Eu amo. Mas eu não vivo sem o pó compacto da Fenty. Eu levo na minha bolsa, eu não tiro. O branquinho. Nunca. Ele é maravilhoso. O Easy Matte. Não, eu tenho o meu do meu tom mesmo.
que é pra dar uma... Ah, que é pó base, né? O pó base, isso. E aí eu sempre dou um retoquezinho, principalmente aqui embaixo, quando vaza um pouquinho da máscara de cílios. Eu dou, ele sai na hora. Eu não vivo sem, eu juro pra você. Ai, jura? Olha, eu quero. Não, juro. Esse eu não tenho. Tenta fazer isso. Vai lá, pega um do seu tom mesmo, ou até um pouquinho mais claro, às vezes pra dar uma iluminada. Eu uso ele todos os dias. Chiquérrimo. Eu já devo estar no meu 3º potinho. Não tem como. Chiquérrimo. Não tem como, ele é maravilhoso. Inclusive, esses dias caiu, quase morri do coração, mas ele tá inteiro. Pra mim, o que cai, assim, quando cai no chão, assim, que eu vi que caiu, que já... Não quer nem ver. É os negócios da Rare Beauty. Sim, aquele blush é muito... e aquele iluminador. É a coisa mais linda do frágil, universo, né? assim. Ele é muito lindo. Mas o tanto que ele é ingrato... Ele é muito ingrato, ele é amor bandido, assim, porque ele vai pro chão, amor. Você fica o resto do produto catando os pedaços pra passar na cara. Não, Ai. ele é lindo, maravilhoso. Ele funciona super bem, mas infelizmente a embalagem é muito frágil. Muito Não, frágil. eu acho que o produto, o tipo de prensa é uma prensa que ela tem que ser daquela maneira, senão ele não entrega aquele brilho. Sim. Senão ele não entrega aquele brilho. Então, assim, amor, coloca no plástico bolha e leva pros lugares. E chega lá, ó, reza pra não cair no chão quando você estiver se maquiando. Exato. Nossa, eu nem levo, você acredita? Pra viajar Eu não levo. Eu não tem levo como. também. Uhum. Não dá, porque eu Eu morro não de medo de levo. quebrar, porque eu amo demais e não Eu sou tem como. obcecada naquela fórmula. Sim. E quando eu... Ai, gente, dá uma dó. Ai, sério, não. Juro. E agora eu queria entrar num bate-bola. Aqui, já que a gente continua falando de Bora, produtos, bora. pode ser? Vamos. Então vamos fazer um bate-bola de produtos. E aí, se você quiser explicar algum produto, a gente explica depois do bate-bola, pode ser? Tá. Então tá bom. Então vamos lá, tá preparada? Ai, meu Deus. Vou pensar. Vai. Blush. Buguei. Eu não consigo. O que você tá usando Tá passando hoje? 50 na minha cabeça neste momento, assim. O que você tá usando hoje, então? Pensa nisso. Orgasm X da NARS. Pode ser. Base. O X, Orgasm X. Base. Tint da Candice Berenice. Batom. Hug Me da MAC. Perfume. Libre da Yves Saint Laurent. Corretivo. Born This Way da Too Faced. Iluminador. Pode ser o da Rare Beauty. Ele é ingrato, mas eu gosto dele. Gloss. Fenty Beauty. Todos. Paleta de sombras. Too Faced. Gel de sobrancelhas. Boca Rosa Beauty. Arrasou, passou. Você viu? Oh. Chega e me deu uma tristeza. Ah, se eu esqueci de alguém que eu amo muito, por favor, não fiquem tristes. Ela me obrigou. Não tem problema. Depois a gente entra ali na necessaire. Se você quiser adicionar depois marcas de maquiagem que você esqueceu, a gente pode adicionar. Nossa, foi difícil demais isso aqui. Tô sofrendo. E, Angélica, você já viajou com várias marcas, você já trabalhou com muitas marcas incríveis e gigantes, né? Como que foi isso? Eu queria entender o seu sentimento mesmo, sabe? Porque, né, imagina você sonhar em trabalhar com uma marca hoje e amanhã você tá viajando com ela. Não, sonhar em consumir uma marca. Tipo, eu não tinha nem produtos às vezes. E trabalhar com a marca já é incrível. É muito além do que eu posso imaginar, mas viajar, estar em projetos com essas marcas é indescritível, assim. Eu falo que a primeira reação que eu tenho quando eu recebo uma proposta de viagem com marca, eu falo, não dá. Eu não consigo. Eu não consigo, porque é tudo muito rápido, né? Então a gente, sei lá, tem às vezes 20 dias pra se programar, pra poder fazer a viagem. E a última viagem que eu fiz foi pra Los Angeles, a gente tinha, sei lá, 15 dias. Me ligaram 10 da noite, assim, oi, quer ir pra Los Angeles? A Fenty quer te levar. E eu... E então, é um planejamento muito grande e também todo um preparo. Porque a primeira vez que eu viajei, que eu fui pra Paris com a MAC, eu nunca tinha viajado, eu não tinha passaporte, assim. Então eu falei, tá, e aí? Como é que faz isso aí? Como é que é, entendeu? E
é muito louco. Quando eu tô lá, eu não vivo, eu só vivo quando eu volto. Eu falo que aí eu olho e falo, nossa, que saudade. Meu Deus, porque a gente tá lá assim numa loucura, Entrega numa vídeo, correria. né? A gente tá gravando conteúdo, a gente tá entregando conteúdo. E aí quando a gente volta, a gente olha e a gente, caramba, que legal, é incrível o que a gente fez. E é maravilhoso fazer parte de projetos, não só viagens, mas projetos, assim, com marcas maravilhosas. A gente fez agora com a MAC, que eu fui jurada do prêmio Viva Glam, e aí teve um participante que ganhou uma matéria na revista, na Capricho, Legal. ganhou o kit da MAC, e vai estar com a gente agora no evento de Viva Glam. Então, ser a pessoa que tá à frente desses projetos é maravilhoso, assim. E também é muito... isso quebra um pouco as barreiras daquilo que eu faço na minha vida mesmo. Tipo, na minha família, acho que não tem ninguém, assim, que fez viagens internacionais, ou... Enfim, o restante é quase impossível, assim, mas o básico, faltou muito do básico pra gente, e ser essa pessoa é muito legal, assim. Ser o começo de alguma coisa e ser alguém que realiza sonhos e realiza momentos e proporciona momentos também é maravilhoso. Tipo, eu levei a minha família para viajar no ano passado. A gente foi pro Rio, era o sonho da minha irmã ir pro Rio. Então, vivenciar essas coisas, eu acho que é a única coisa que sobra mesmo, né? Essas lembranças são a única coisa que a gente tem. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha uma assessora no ano passado, a Catarina, ela foi comigo pra Los Angeles e com certeza isso marcou tanto a minha vida quanto a vida dela, assim, porque é uma loucura, quando a gente volta e a gente olha, a gente fala, caramba, a gente conseguiu fazer isso. E é louco, assim, é muito legal. Trabalhar em projetos com marcas é muito, muito incrível, estar com marcas também muito grandes e globais, que comunicam não só aqui, mas fora, e ser porta-voz de tudo isso é muito legal também. Ano passado eu tive várias reuniões com várias pessoas que representavam marcas. Eu conheci a dona da Estée Lauder, por exemplo, conheci a diretora da Unilever, e para trocar mesmo sobre conteúdo aqui no Brasil, para falar sobre influência no Brasil, e ser a pessoa que estar à frente disso hoje é muito importante pra mim, porque é a minha vida. Minha vida é só isso, né, minha filha? Eu só faço isso, eu tenho que... 24 horas por dia tentando entender esse universo e tentando trazer coerência e tentando profissionalizar as pessoas e tentando mostrar para o mundo que, sim, passar um batom é realmente relevante e eu acho que é o mais importante. Maravilhosa. Eu amei. Não, eu acompanhei tudo, tá? Quando você foi com a Fenty. Pra onde você foi com a Fenty? Eu fui pra Los Angeles. Pra Los Angeles. Eu acompanhei você lá com a Rihanna, meu amor. Para! Muito internacional, amiga. Loucura, que né? foi aquilo? É loucura. Chocada. Até hoje, às vezes a gente tá em casa, assim, e aí porque a gente tem contrato, né, com a Fenty enfim, vai renovando o contrato. E aí, quando a gente eu vou ver o termo de confidencialidade lá, que tá lá escrito o nome da Rihanna, eu fico... Como assim, galera? Esses dias vai ter um lançamento, e a gente foi assinar o termo de responsabilidade, aí tá lá o nome da Rihanna, tipo, Robin Rihanna Fenty autoriza, nanana, e eu... é muito louco isso! E conhecer a Rihanna também foi muito louco. Foi uma experiência que não só impulsionou a minha carreira, mas impulsionou a minha vida mesmo, porque a primeira vez que eu saí na Fenty, eu já tive a confirmação de que meu trabalho era muito relevante e que eu precisava continuar. Depois de conhecer a Rihanna, então, eu falei, caramba, Que incrível. Eu preciso fazer isso. O que eu tô fazendo me trouxe até aqui, sabe? E genuinamente, não precisei... sei lá, acampar na porta da Rihanna pra ela me ver. Eles que me chamaram e eles que me colocaram ali. Eu tava conversando com uma seguidora domingo e ela falou, eu moro aqui fora e eu recebo um e-mail da Fenty aqui dos Estados Unidos e você tá no e-mail, seu vídeo mostrando o produto e eu... meu Deus, eu sou internacional! Que demais! É Nossa, muito que legal. Chique. É chique, né, menina? Meu Deus! Me Amei! respeitem que eu sou amiga best da Rihanna. Amei. E agora eu queria te apresentar o último quadro aqui do podcast.
Pode Bora. ser? É o Beauty Gossip. O Beauty Gossip é uma fofoquinha ali, né, de beleza, umas perguntas polêmicas. Eu quero saber, primeiramente, um produto que você testou e que você não gostou. Pode pensar assim, talvez no último produto que você testou e não gostou. Não foi o último, mas é um que ainda não postei sobre ele, talvez eu não poste. Mas foi a base da Serena Williams, que é a marca dela, que ela lançou. A última vez que eu viajei... Foi a última vez que eu viajei? Ou penúltima. Pra você ter noção, que faz tanto tempo que aquele produto tá lá em casa, que eu tentei, assim, usar ele de diversas formas, aquele tinte dela. E ele não funciona, assim, em relação à resistência. E ele também não funciona muito bem com outros produtos por cima. Às vezes você tem que ter uma rotina muito certinha ali, produtos específicos para ele dar certo. E eu acho que a proposta da marca é ser para quem pratica esporte, então tem que ter resistência, durabilidade. E ele não entrega isso, então não fez muito sentido. Eu acho que futuramente, como ela é uma mulher que é esportista e entrou nesse meio agora, acho que ela ainda está entendendo ainda como pode entregar os produtos. Pode ser que mude, né, a fórmula, mas eu acho que para um produto para praticar esporte, o mínimo é resistência, né? Exato. Infelizmente. É o que espera, né? A proposta da marca é muito legal, é uma marca que tem ali o viés de uma pessoa que trouxe a profissão para beleza, que ela é tenista, então a marca tem uma identidade visual muito legal, voltada para o tênis, tal, a base parece uma bola de tênis e é muito incrível, mas performance, eu acho que ela deveria ter sido mais testada e mais, porque assim, eu acho que o mínimo era a resistência mesmo. E eu não tô falando de uma resistência máxima. Eu tô falando de uma resistência mínima. Tipo, suor. Você vai praticar esporte e você vai... resiste. Não. Ela não resiste, infelizmente. Ai, que pena. Infelizmente, tá lá. É ruim se decepcionar com o produto, tá lá né? em casa. E aí eu fico às vezes assim pensando, caramba, será que eu falo sobre esse produto? Tanta gente já falou, já é a mesma queixa sempre. E às vezes eu fico pensando, será que eu falo esse produto? Mas no geral, eu sei o quanto... Eu sei não, né? Eu não sei, mas eu tenho, assim... Uma noção né? de quanto deve ser difícil, né? Mas o mínimo é um teste mais longo pra gente ter um resultado mais eficaz. Tanto que, enfim, a proposta da marca é, né? Você usar pra treinar, ela né? precisa entregar, né? E um estilo de maquiagem, assim, que você não gosta, que você não usaria muito. O que você acha? Você tem alguma coisa em mente? Eu acho que aquela maquiagem muito, muito pesada. Não que eu não use uma maquiagem pesada. Eu estou com 5 camadas aqui, no mínimo, pelo menos. Mas aquela maquiagem que aparenta estar extremamente pesada. Eu faço baking, eu uso produto cremoso, depois salo com pó, eu faço muitas coisas, mas, sei lá, eu uso cílios todos os dias. Eu nunca colocaria aqueles cílios que é, tipo, sei lá, mink. E num olho super preto, com cílios mink. Enfim, eu acho que a beleza, ela tem que ser bem específica, assim, pra cada um. Não tô falando que não é errado usar. Você pode usar o que você quiser, mas... Não, é sobre o que você não gosta. A pessoa eu não pode gosto. gostar do que ela quiser. Então, eu não usaria, tipo, aqueles cílios muito todo, sabe? Sim. Eu até falo pra minha manicure, ela coloca extensão, e eu falo, eita, que chegou com o todo hoje. Que ela... Olha, fez manutenção do todo. Que ela... Manutenção do todo. E uma técnica, assim, pode até ser uma técnica de Instagram, de internet, né, que você não tenha gostado. Encher a cara de bola. E eu não tô falando da boca rosa, não. Eu tô falando, sabe quando a pessoa coloca, tipo, 500 gotas de 500 gotas de base, 300 gotas de blush, 300 gotas de contorno. Tipo, faz tudo aquela, sabe? Tudo aquilo que você sabe, que você vai aplicar na hora de esfumar, não vai esfumar, porque já secou. Já secou. Na minha cabeça, eu olho e falo, não, filho, isso aí já secou. A pessoa coloca blush, contorno, iluminador, nananana, e depois vem e esfuma tudo. Eu falo, filho, isso não esfumou. Ela tirou e fez de novo. É mentira. Ela não esfumou isso aí. Isso aí tá seco na cara dela. Ela não conseguiu esfumar. Eu acho que a maquiagem são processos. Até o processo do skincare. Você precisa
aplicar o produto, esperar a pele ali assentar, absorver, pra depois vir com outro produto. Exato. Então, essa coisa de fazer tudo de uma vez, minha filha, então, passe um corretivo, um blush e vai embora. Não precisa fazer tudo de vez, não. Não, 500 gotas de base pra mim é o fim. Aí a pessoa fica contando. 1, 2, 3, 4, Não, gente, 5, não tem 6, paciência 7. pra isso. Aí no final tá aquele, sabe? Ou senão as pessoas que usam a base inteira num vídeo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tinha uma menina, né, no TikTok, ela fazia 10 pumps de base, não era isso? Eu acho Ela que tinha faz alguma mais, coisa eu acho assim. que ela faz muitos, assim. E a pessoa lambreca toda com a mão, cara. assim, E aí suja toda a blusa. E aí eu falo, isso aí não deu certo. Isso é mentira. Depois ela limpou o rosto e ela colocou lá 2 pumps de base. Não, Mentira, ela isso não deu fez certo. isso só pra conteúdo Nossa, mesmo. e a pessoa meleca a sobrancelha, os cílios, até dentro do nariz, assim. Ai, gente. Gente, por favor, a raiz do cabelo toda branca. A sobrancelha, assim, quando fica, dá um negócio, Ai, né? meu Deus. Não gostou. Apenas parem. Apenas parem. Angélica, infelizmente, a gente tá chegando ao fim aqui do episódio. Ai, foi incrível. Mas foi maravilhoso. E antes de terminar, eu queria te presentear, né, por você ter vindo aqui hoje. Mimos mimosos de blogueira. É necessário do podcast. Obrigada. Tem uma coisinha dentro, se você quiser abrir agora. Pode abrir pra Se ver? não, você pode abrir depois. Ai, que fofo. Ó, isso aqui é essencial. Eu tava usando um desse hoje até. Ai, que E a faixinha de fofo. cabelo. Pra maquiar, né? Chique. Pode ser pra maquiar, pra fazer skincare. É bom que ela não mancha, né? Que ela é de corinho, é só limpar com um lencinho. Eu amei. Não fica manchada. Obrigada. Que bom que você gostou. Foi uma gentileza, eu adorei. E agora eu vou deixar um espaço pra você dar um recado, né, para os seus seguidores que te acompanham nas redes sociais e pra quem assistiu o episódio até aqui ali na sua câmera. Ah, gente, segue o pessoal aqui, o Hello Beauty nas redes sociais, eles são incríveis. Eu já assisti os vídeos, eu adoro, porque muitos amigos meus já vieram aqui e eu acho que a galera é bem assim, fala de beleza de verdade. Quem quer ingressar nesse meio, continue, eu acho que o importante é continuar, é ir em frente, é não desistir e fazer que o seu trabalho seja relevante e não só um conteúdo viral, mas que as pessoas lembrem de você quando elas quererem comprar em algum produto. Eu acho que era isso que eu queria que as pessoas falassem, eu quero comprar um batom. A Angélica testou esse batom? Eu acho que esse é o ponto essencial. Além de mudar a vida das pessoas, porque a gente tem que ter a responsabilidade de pensar que do outro lado também tem um ser humano e que aquele ser humano também tem desejos, vontades e ele tá ali de coração aberto pra te acompanhar. Isso é incrível, valorizem quem te acompanha e os números que você tem neste momento. E eu tô muito feliz de estar aqui, sério, eu voltaria 1000 vezes. Obrigada. Obrigada, Angélica, eu amei você aqui, maravilhosa. Obrigada, você. A gente conversou muito, fofocou muito. Eu amo falar de beleza. E conversar com quem entende é uma outra delícia, história. né? Gente, maravilhosa. Nossa, eu só sei falar disso, na verdade. Se me colocar pra outras coisas, eu não sirvo. Mas pra isso, amor. Me identifico. Eu amei demais esse episódio. Muito, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Foi incrível. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, né? Que assistiu o episódio completo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá nas nossas redes sociais pra acompanhar. Obviamente, quem não conhece a Angélica, acredito que ninguém tá assistindo, não conheça você, mas vão lá também conferir as redes sociais dela, os conteúdos que ela posta também, então fiquem tudo lá de olho. Se inscrevam no canal, tem episódio novo toda quarta-feira às 7 horas da noite, eu espero vocês aqui, a gente tem um encontro marcado pra poder falar de beleza. Uhul! Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo episódio, tchau, tchau! Tchau!